Olá, sejam novamente bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu já estou sabendo que tem muitos aí que estão estudando, muitos aí estão pedindo a professora, mas e aquele problema eu não consegui resolver junto com a senhora, como é que eu faço? Na sua escola, procure a sua escola, procure lá na sua escola, vai ter um CD com as nossas aulas, tem também o link que vocês podem acessar para estar tirando algumas dúvidas, não é? Eu sei que muitas vezes esse tempinho que nós passamos aqui passa rápido e a gente perde alguma coisa mesmo, não é? Então vamos procurar lá na nossa escola o CD do projeto com as aulas para poder revisar, retomar com o professor explica novamente lá pra gente o que está acontecendo, como é que ela fez, por que ela fez isso, quais eram as outras formas, as outras possibilidades, não é, que ela tinha, porque como eu falei para você já nas primeiras aulas, a matemática tem uma infinidade de possibilidades. Os caminhos que vocês vão trilhar para chegar até o resultado final são números, vocês podem escolher. E a metodologia do Enem, ela te dá muita liberdade para isso. Por quê? Porque ele não amarra as questões em fórmulas. Tanto é que quando ele quer a fórmula, ele propõe a fórmula para você, ele coloca lá na prova a fórmula para você que você não tenha essa preocupação de ficar decorando as fórmulas, certo? Hoje, a exemplo das demais aulas, eu tenho aqui um conjunto de problemas para vocês, né, de questões que foram alvo das últimas avaliações do Enem, e nós vamos aos pouquinhos aí retomando, revisando, analisando as alternativas, extraindo os dados do problema, não é? Lendo com atenção. A professora, mas eu não gosto de ler, mas tem que ler, porque se você não souber, não tiver um bom hábito de leitura, você não interpreta. Se não interpreta, você se perde no meio da questão. Vamos lá? Nossa primeira questão. Vamos começar facinho, vamos começar de boa aqui, né? Questão bem facinha, vamos lá. Questão número 1, diz assim: os alunos de uma escola organizaram um torneio individual de ping-pong nos horários dos recreios, disputados por 16 participantes segundo o esquema a seguir. Olha lá, veja o nosso esquema, nós temos lá jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, jogo 6, 7, 8. Como são 16 participantes no ping-pong, nós temos aí 2 ao mesmo tempo, então nós temos aí 16 jogos, 16 participantes e 8 jogos. Eu vou aqui no quadro, na televisão, para mostrar para vocês. Aqui, vejam só. Inicialmente, nós temos esse esquema aqui com os 8 jogos. Pode fechar aqui para acompanhar. Bom, depois, os vencedores, por exemplo, o vencedor do jogo 1 e jogo 2 fazem o jogo 9. Jogo 3, jogo 4 fazem o jogo 10, não é isso? Jogo 5 e jogo 6 fazem o jogo 11, jogo 7 e jogo 8 fazem o jogo 12. E assim sucessivamente, né? Os vencedores de cada jogo vão fazendo os próximos até chegar no último, certo? Então, olha só, é um esquema, são 16 participantes, se organizam inicialmente em 8 jogos e vão fazendo aquele mata-mata, vai saindo um vencedor apenas de cada jogo. Mas, calma que não é só isso, tem o resto do problema para nós lermos, não é? Foram estabelecidas para esse torneio as seguintes regras. Primeiro, em todos os jogos, o perdedor será eliminado, ou seja, não tem segunda chance, perdeu, volta para casa. Ainda bem que não tem pênalti, né, gente? Aqui, perdeu, volta para casa. Segunda regra, ninguém poderá jogar 2 vezes no mesmo dia. Então, se eu venci a minha partida, eu estou aguardando o vencedor da próxima partida, no mesmo dia eu não posso jogar. Isso é uma restrição interessante. E como há apenas 5 mesas nessa escola, serão realizados no máximo 5 jogos por dia. Então essas 3 condições aqui têm que ser analisadas. Perdeu, volta para casa, vai embora, certo? O perdedor é eliminado, ninguém pode jogar 2 vezes no mesmo dia e eu tenho no máximo 5 jogos num dia. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número mínimo de dias necessários para se chegar ao campeão do torneio é... Bom, e aí a gente pode pensar ali, eu tenho ali no esquema que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu vou retornar agora aquele esquema, para que a gente possa observar, eu tenho ali 15 jogos, não é? Até o jogo 15. E tenho também 5 mesas, então em 3 dias eu resolvo o problema, não é isso? Graças a Deus nessas alternativas não tem 3, né? Porque senão muita gente já ia direto no 3.
Por que que eu falo isso? Porque nós temos que analisar aquelas 3 restrições que foram colocadas. Quem perdeu vai embora, não, um jogador não joga 2 partidas no mesmo dia e são só 5 mesas. Então vamos analisar aqui o nosso contexto. No primeiro dia, eu vou lá no quadro agora trabalhar com vocês. No primeiro dia, nós vamos fazer os jogos. Vou colocar aqui um esqueminha, ó. Primeiro dia. No primeiro dia, eu vou realizar o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3, o jogo 4 e o jogo 5. Ok, 5 mesas, 5 jogos no primeiro dia sem problemas. No segundo dia, eu vou realizar o jogo 6, o jogo 7, o jogo 8 e a partir de agora eu começo a prestar atenção, muita atenção no que eu vou fazer. Vou realizar o jogo 9, porque o jogo 9 é o vencedor do jogo 1 e do jogo 2, que estão lá no primeiro dia. Eles vão fazer o jogo 9. 1 e 2 fazem o jogo 9. Beleza, eles jogaram no primeiro dia, então eles estão aptos a jogar no segundo. Também vou fazer o jogo 10, porque o jogo 10 é o jogo 3 e o jogo 4 que jogaram no primeiro dia. Eles também estão aptos a jogarem no segundo dia, certo? Observando que eu não posso repetir, não, um jogador que jogou num dia não pode jogar no mesmo, voltar a jogar no mesmo dia. No terceiro dia, eu vou realizar o jogo 11, que vai ser com o vencedor do jogo 5 e do jogo 6, que jogaram um no primeiro e um no segundo dia, então não tem problema. O jogo 12, que são com os vencedores do jogo 7 e do jogo 8, que jogaram no segundo dia, também não tem problema. E vou realizar o jogo 13, que são com os vencedores do jogo 9 e do jogo 10, que jogaram no segundo dia. Agora, será que eu posso realizar o jogo 14? Porque observem, o jogo 14 ele vai ser o vencedor de quem? Ele vai ser o vencedor do 11 e do 12. Então, no terceiro dia eu não posso realizar o jogo 14. Por quê? Porque os jogadores do jogo 11 e do jogo 12 já jogaram nesse dia. Então, no quarto dia, eu vou realizar o jogo 14, com os vencedores do jogo 11 e do jogo 12. Muito bem, realizo o jogo 14. E aí, posso realizar o jogo 15? Não posso. Por que não posso? Porque o jogo 15 necessita do vencedor do jogo 14 e desse jogo 13 aqui. Então, no quarto dia, ele não pode jogar. Por que não pode jogar? Porque o jogo 14, vai trazer um dos vencedores do jogo 11 e 12, já jogou no quarto dia. Portanto, no quinto dia, eu realizo o jogo 15. Certo, pessoal? Então, se nós observarmos, no mínimo, eu vou precisar de 5 dias para acomodar esses 16 participantes divididos em 8 jogos e depois as suas fases de mata-mata. Certo? Aí, o que precisa? Atenção. No momento de articular, que o vencedor de um jogo não pode voltar a jogar no mesmo dia. Enquanto eu tenho todos os times jogando pela primeira vez, é tranquilo. Depois eu redobro minha atenção e vou fazendo o meu esquema lá. Ó, quem jogou no primeiro dia não pode jogar no segundo. Quem jogou no segundo pode jogar no terceiro. Agora, se o vencedor saiu do terceiro, ele não pode voltar a jogar no terceiro. Ele vai ter que ter o quarto dia só para ele, mas vai ter que ter o quarto dia. Certo? Molezinha, começamos bem, né? Tá facinho? Vamos para o segundo, então. A resposta aí... Coloquei a alternativa D, cadê a alternativa D? Tá lá, número 5, ou seja, no mínimo 5 dias para que nós possamos determinar o vencedor do jogo. Vamos lá então? Outro problema molezinha, facinho para vocês, questão número 2. Esta aqui é uma questão simples, fácil, puramente interpretação e atenção às restrições que são dadas. É por isso que eu falo, pessoal que não gosta de ler,
vai ter um probleminha aqui, então ainda tem tempo, vamos desenvolver um bom hábito de leitura, não é? E o que eu posso ler? Tudo, gente. Vocês podem ler livros de literatura, peguem aqueles autores que vocês gostam, comecem a ler, comecem a sintetizar o que o autor disse e vocês vão ver como vai ficar fácil resolver e extrair os dados dos problemas de matemática, principalmente de questões como esta. Vamos lá. Questão 2. Os números de identificação utilizados no cotidiano, esses números que nós utilizamos em contas bancárias, no CPF, na carteira de identidade, usualmente possuem um dígito de verificação ou dígito verificador, normalmente representado após o hífen, como em 17.326, hífen 9. Então, ali no caso, o dígito verificador é o 9, não é? Esse dígito adicional tem a finalidade de evitar erros no preenchimento ou digitação de documentos. Quem faz operações pela internet sabe disso, que muitas vezes você digita o número da conta do banco ou da agência do banco, sempre tem um dígito verificador e você erra esse dígito na hora, o sistema já acusa que está errado, que está incorreto, não é isso? É para isso que tem esse dígito, esse último número, essa verificação, esse dígito verificador, para evitar enganos ou erros no preenchimento. Um dos métodos utilizados para gerar esse dígito utiliza os seguintes passos. Vamos lá aos passos. Primeiro, multiplica-se o último algarismo do número por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1 e assim por diante, sempre alternando multiplicações por 1 e por 2. Segundo passo, soma-se 1 a cada um dos resultados dessas multiplicações, que for maior ou igual a 10. Então, quando eu obtiver uma multiplicação com resultado maior do que 10, eu acrescento 1, eu somo 1. Quando não obtiver, eu mantenho como está. Por último, somam-se os resultados obtidos. Calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10, obtendo-se assim o dígito verificador. O dígito de verificação fornecido pelo processo anterior para o número 24.685 é... Então, nós vamos novamente lá no quadro, eu vou voltar aqui os meus slides lá naqueles passos para que a gente possa procurar seguir passo a passo e encontrar o dígito verificador do número 24.685. Vou escrever o número no quadro e volto lá nos meus slides. 24.685. Esse aqui vai ser o número 685. O dígito que eu procuro é esse aqui, ó. É esse número que vem aqui após o hífen. Eu vou voltar aqui nos meus slides e vou pegar. Inicialmente diz o seguinte, ó. Multiplica-se o último algarismo do número por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1 e vai alterando assim até o final. Então, eu tenho o número que é 24.685. Vou começar de trás para frente, ó. 5, 8, 6, 4 e 2. Diz assim, o último algarismo eu vou multiplicar por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1, o outro por 2, o outro por 1. Eu vou alternando, certo? Então, 5 vezes 1, 5, 8 vezes 2, 16, 6 vezes 1, 6, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 1, 2. Bom, primeiro passo já foi cumprido. Segundo passo diz o seguinte, soma-se 1 a cada um dos resultados dessas multiplicações que for maior ou igual a 10. Vejam que nesses números que eu obtive aqui, apenas o 16 é maior ou igual a 10, não é? No caso aqui ele é maior do que 10, ou seja, eu tenho 17. Os demais números todos permanecem iguais. Aí o que ele quer que eu faça? Quer que eu some tudo isso daqui. Então eu tenho assim, ó. Agora aqui vai o cálculo mental de cada um. O meu faz isso aqui. 2 mais 8 são 10, não é? 10 com 17 são 27. 27 mais 11 são 38. E aí, né, gente, cada um de nós tem seu cálculo mental e organiza de uma forma essa minha organização. Vamos lá. Depois que eu somei, o último passo a ser,
executado diz o seguinte: nós vamos dividir esse resultado por 10, certo? Estou dividindo por 10, sei que deu 13, sei que sobrou 8. O número que sobra, o resto, é o dígito verificador. É o dígito que eu estava procurando. Vejam que então, nas alternativas que eu tenho ali no slide, eu tenho 1, 2, 4, 6 e 8, a alternativa correta é a letra E, 8. É um problema muito simples. O que ele requer? Além da interpretação, uma atenção nessa questão de quem é o último, por quem você vai multiplicar, quando que é maior ou menor igual a 10, não é? Simples, é apenas questão de atenção. Certo aí? Então, vamos um pouquinho mais aqui. Vamos caprichar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais vocês, que esses dois problemas aqui, os dois primeiros foram muito fáceis, né? Vamos para o terceiro, então. O terceiro diz o seguinte: sabendo que a relação entre as dimensões de um retângulo podem ser expressas por a medida do perímetro corresponder numericamente ao quádruplo da área, é correto afirmar que tais dimensões correspondam a... Então, veja que eu tenho o seguinte: a medida do perímetro de um retângulo corresponde numericamente ao quádruplo da área. Se vocês lembrarem, nós já fizemos nas aulas anteriores problemas com áreas e com perímetros. É uma coisa que eu sempre vou procurar privilegiar aqui para vocês, questões que tragam geometria, porque eu sei que muitos de vocês não gostam de trabalhar com geometria. Por isso, eu sempre vou estar trazendo alguma coisa de geometria, de área, de perímetro, de volume, para nós calcularmos, certo? Vamos lá. Nós temos uma informação básica aqui e dela deslancha todo o resto do problema. Diz o seguinte: a medida do perímetro corresponde ao quádruplo da área. Então, vamos pensar lá, não é? Na aula passada, eu já fiz para vocês. Nós temos um retângulo, não é? Num retângulo, nós temos os lados opostos congruentes, não é isso? Então, se eu chamar esse aqui de x, esse aqui de y, eu vou ter um perímetro de 2x e mais 2y, certo? Ou um semiperímetro de x mais y. O meu problema está dizendo que o perímetro corresponde ao quádruplo da área. O perímetro é 2x mais 2y. Igual ao quádruplo da área. A área é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. No caso aqui, x vezes y. E eu vou dizer que x vezes y é igual a S. Esse S, área. Como o problema fala que o perímetro é igual ao quádruplo da área, então, 4S. Todos vocês já viram que da forma que eu organizei aqui, eu tenho um sistema, não é? Um sistema de equações do primeiro grau. Na verdade, aqui ele vai ser do segundo. Ele começa do primeiro grau, mas ele vai se transformar num problema do segundo grau. Vamos ver como. Veja só, aqui eu tenho 2x mais 2y é igual a 4s. Eu posso simplificar isso aqui tudo por 2, não é? Vou ter uma equação simplificada de x mais y igual a 2s. Concordam? É o semiperímetro. E tenho que xy é igual a s. Então, eu tenho isso aqui. Xy é igual a s. Está aqui o meu novo sistema. Eu vou fazer por substituição. Numa das aulas eu já falei para vocês que vocês podem muito bem escolher o problema, a forma que vocês querem resolver, não é? Eu vou fazer aqui utilizando a substituição. Como? Nesta primeira equação eu vou isolar o x. Vai ficar x igual a 2s menos y. Se eu isolei na primeira, é porque eu vou substituir na segunda. Nesta segunda equação aqui, que é x vezes y é igual a s, eu vou colocar no lugar do x, eu vou colocar 2s menos y, que é o valor que eu dei para x, igual, aliás, igual não, vezes y, não é? Porque esse é o valor do x, vezes y igual a s. E eu vou fazer o seguinte, aplicando propriedade distributiva, y vezes 2s serão 2sy menos y vezes y
y ao quadrado igual a s. Ó, gente, não é um 5 não, é um s, certo? Se vocês observarem, isso aqui está muito parecido com uma equação de segundo grau, só que está desajeitada, está desarrumado. Então, vamos organizá-la. Porque a forma de uma equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu vou organizar dessa forma, ó. O y ao quadrado corresponde ao a. Então, é menos y ao quadrado mais 2sy menos s é igual a zero. Pronto. Esta aqui é a minha equação do segundo grau. A partir da resolução dela é que eu vou encontrar as dimensões. Muito bem. O que eu tenho aqui? Uma equação de segundo grau, eu quero chegar no caso no y' e no y duas linhas. Então, eu vou calcular o meu delta, né? Para quem que lembra lá a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o meu B? Nesta equação, o meu B é 2S, que vai ser elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos S. Então, o meu delta será 2s ao quadrado corresponde a, aliás, 2s elevado ao quadrado correspondem a 2s ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 mais 4 vezes menos s, menos 4s. Então, agora eu quero que vocês observem o seguinte. 4s ao quadrado menos 4s é o valor do delta. Nós temos algumas restrições, lembrando as condições do delta, o valor de delta determinam as raízes de uma equação. Então, quando eu tenho um delta maior do que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. Quando eu tenho um delta igual a zero, eu tenho uma raiz real, duas raízes reais iguais. Esse é o único ponto que eu vou marcar. Quando o delta é menor do que zero, eu não tenho raiz real, certo? Aqui, ele não é menor do que zero. Qualquer valor que vocês substituírem aqui vai dar, no mínimo, zero ou positivo. Então, eu não sei se eu terei duas raízes reais iguais, e aí aquele meu retângulo, na verdade, é um quadrado, ou se eu tenho duas raízes reais e diferentes, mas eu posso garantir que eu tenho raiz real. Vamos lá, vamos fazer então a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, que muitos chamam de fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Então, y vai ser igual, menos b, para quem não lembra, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí eu tenho aí, y é igual, menos b. Quem é o b na minha equação? Era mais 2s. Dá uma olhadinha aqui na minha equação, que ela está aqui embaixo, ó. Quem é o b na minha equação? Mais 2s. Quem é o a? Menos 1. E quem é o c? Menos s. Então, eu tenho assim, menos b é menos 2s, mais ou menos raiz deste delta que eu tenho aqui. Eu vou dar uma modificada nele, vou fazer uma simplificação aqui por termo em evidência, só que vou colocar em evidência apenas o 4. E vocês já vão entender por quê. Muitos vão dizer, ah, mas você tinha que ter colocado o s. É porque eu quero colocar ele dentro da raiz e quero extrair a raiz. Eu não vou conseguir extrair a raiz se eu colocar 4s, então vou deixar em evidência apenas o 4. Então, eu vou ficar assim, ó, 4s ao quadrado menos s, dividido por 2 vezes a. O meu a eu mostrei para vocês que é negativo, então é menos 2. Y será igual a menos 2s, mais ou menos, viu, ó, eu posso extrair a raiz do 4, mas se eu tivesse o 4s, se eu tivesse o 4s aqui, eu poderia deixar ele também. Eu preferi extrair apenas o 4, colocar só o 4 em evidência. Vai ficar a raiz de 4, que é 2, e o restante eu coloco eu deixo dentro do parêntese, não é? Do radical, e dentro do seu parêntese, que vai ficar s ao quadrado menos s, dividido por menos 2. Aí eu vou fazer o meu primeiro y', vai ser a minha primeira dimensão. Eu tenho assim, menos 2s dividido por menos 2 vai dar mais s. Aí eu tenho que vou usar primeiro aqui o positivo, né?
Mais 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1, que eu não vou escrever porque eu tenho um radical aqui, a gente não tem por hábito escrever esse menos 1, não é? Então vai ficar menos o quê? Raiz de s ao quadrado menos s, lembrando que eles estão juntos, é uma subtração e eu não posso extrair a raiz desse s ao quadrado, tá? Para aqueles que não podem ver um quadrado dentro de uma raiz, neste caso aqui nós não podemos extrair, porque nós temos s ao quadrado menos s. O meu y, duas linhas, será menos 2s dividido por menos 2, que eu já sei que é o s positivo, e aí eu vou pegar o sinal negativo, ó. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar mais 1. Novamente, eu não vou colocar 1 porque não é hábito de escrever. Raiz de quem? Raiz de s ao quadrado menos s, certo? Então, eu tenho o valor do y', tenho o valor do y duas linhas. Então, eu posso dizer que as dimensões deste retângulo que eu tenho, que dizia que o perímetro é igual ao quádruplo da área, são de s menos raiz de s ao quadrado menos s e s mais raiz de s ao quadrado menos s. Uma será comprimento e a outra será a largura. Então, aí nas minhas opções, por exemplo, quando eu vou analisar, veja só, eu tenho a primeira, ó, a primeirinha delas lá, diz assim, s mais raiz de s ao quadrado menos s vezes s menos raiz de s ao quadrado menos s. Se vocês analisarem ali, já a primeira opção é a opção correta, é a opção verdadeira. O que vocês precisam atentar muito nessa questão aqui? Aquele truquezinho ali da fatoração que eu fiz, vocês podem até tentar colocar o 4s, depois vocês não vão conseguir extrair, e a resposta dá um pouquinho modificada, então é uma questão também de adequação. E na questão do delta, porque muitos de vocês tendem a parar lá no delta. Quando acharam o delta, que vocês não sabem determinar se ele é positivo, maior do que zero, se ele é zero, se ele é menor do que zero, vocês desistem, não pode desistir lá. Chegou lá, coloca na fórmula resolutiva ou na fórmula de Bhaskara, como vocês queiram chamar, e deem sequência ao restante, certo? Nesta aula, então, esse aqui foi puxadinho, os dois primeiros foram bem simples, né? Eu vou ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai mesclando aí um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, para podermos construir as nossas ideias aqui, nosso conhecimento. Eu espero vocês, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!